tendo encerramento sobre o assunto que a gente tem falado sobre a saúde emocional. Vamos encerrar, mas vamos continuar falando sobre o assunto, tanto quanto estudos, aconselhamentos, e o que a gente vai parar um pouco é só para pregar sobre isso aí nas quintas-feiras. Mas na classinha aqui vai continuar. E no sábado, nós teremos a nossa reunião comum, corriqueira. Domingo, no próximo domingo, temos a ceia. Então, crente que é evangélico, que é membro da igreja, não pode deixar de tomar ceia por nada. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 37, versículo 30. Essa palavra talvez seja a segunda vez ou a terceira vez que estou pregando ela aqui. Sobre as fases da vida. Isaías 37, versículo 30. Então, Isaías disse ao rei Ezequias: esse é o sinal daquilo que vai acontecer nesse ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente o que nascer por si só, sem ser plantado. E também plantai, colhei, comer as uvas. As fases da vida. A vida da gente é cheia de fases. Não? Cheia de fases. Comumente, fases que a gente reconhece ou a gente ignora. E eu passo a batida à nossa vista. As fases da vida são momentos da vida que cada um de nós passa ou passará. Você vai nascer, no momento que você nasceu, você vai chegar à idade adulta, vai passar por várias fases da sua vida até onde que Deus te levar. Você, quando casar, o seu casamento passará por fases do casamento. Na sua vida profissional, você arruma emprego. O seu trabalho, no seu local de trabalho, você vai passar por fases, várias fases da vida, na sua vida profissional. Você, ao se converter, as pessoas que batizaram no ano passado, esse ano, em janeiro desse ano, eles estão enfrentando fases. E talvez que eles não sabiam disso, mas fase da conversão na sua vida espiritual passará por várias fases. Na sua vida ministerial também. Você precisa entender que passará por vários momentos que são fases. E nenhuma fase está igual à outra. E que a gente não entendendo esse ministério da vida, que a vida é cheia de fases, quando você está enfrentando alguma fase, você começa a se condenar, você começa a se julgar, você começa a dizer que é demônio, é assim assado, estou passando por luta espiritual. É comum isso, se a gente se julgar de alguma forma. E até quando a gente conhece pessoas ao nosso redor, ou amigos, parentes, ou até esposa, marido, que está passando por uma fase difícil, uma fase ruim, a gente começa a julgar aquela pessoa. A gente começa a dizer que não, esse aqui não tem mais jeito. Não, aquele aí, nossa, atribulado. Aquele aí, nossa, que a gente começa a julgar. Essa é a nossa humanidade, julgar as outras pessoas que não têm a vida que a gente tem. E a gente fica achando que a gente é o máximo, a gente sabe tudo, a gente tem tudo, não precisa mais de nada. A gente fica julgando as pessoas que estão ao nosso redor. O seu maior desafio é entender o quê? Entender a fase que você se encontra nesse momento e saber qual é o propósito de Deus nessa fase. Estou numa fase boa ou ruim? Estou numa fase... Estou sentindo um cheiro aqui estranho. Hã? Está vendo um cheiro de demônios?
É cheio de demônios esse ar, a fumaça aí. Quando você está enfrentando uma fase, você se perguntar, qual é o propósito que eu estou enfrentando? Qual é o propósito de Deus nessa fase que estou enfrentando? Eu estou enfrentando uma fase de lua de mel, mas qual é o propósito de Deus? Eu estou enfrentando uma fase atribulada, mas qual é o propósito de Deus em relação a esse momento que estou enfrentando? Porque quando você não entende o propósito de Deus, na fase em que você se encontra, você começa a pensar que tudo acabou na sua vida, não vale a pena continuar vivendo. Porém, como a gente falou, acho que foi na quinta-feira passada, ou quinta ou domingo passado, sei lá, onde a gente pregou. Mas você começa a definir a sua vida pelo aquilo que você está enfrentando no momento. Você não pode definir a sua vida pelo momento que você está enfrentando aqui agora. Você não pode concluir e dizer que não, daqui para frente a minha vida é essa. Não, calma. É uma fase que está passando. Tanto quanto pode ser boa ou ruim, mas é uma fase. E o pior, tem que aguentar o julgamento, como a gente acabou de falar aqui, e as acusações e condenações das pessoas no seu redor, seu marido, no caso, esposa, filhos, parentes, começam a julgar você, amigos, até irmão em Cristo, né? Ou quando está numa fase boa, você começa a achar que tudo melhorei, estou melhor agora, na minha vida consegui me melhorar sozinho, consegui fazer tudo, consegui tudo que eu quis conquistar na minha vida. Agora ando com o nariz empinado, soberbo, orgulhoso, não preciso mais da ajuda de ninguém. E por causa disso, muito se perde. A vida nos oferece várias fases, mas as mais destacadas são três. Primeira fase é a fase da graça. Fase de quê? Tudo é gratuito. Graça. Tudo é gratuito. Primeiro amor, a gente costuma dizer por aí, tudo fácil. E tenta imaginar aí que na minha época, quando me converti, né, recém-convertido, puxa vida, queria comer a Bíblia, toda hora queria estar na igreja, toda hora queria. Para mim, os membros da igreja não tinha nenhum defeito, na igreja que eu frequentava, não tinha nenhum defeito, e tudo era uma delícia, tudo era gostoso, escutar louvor, a palavra do pastor, tudo era perfeito, que gostoso aquele momento, né? E essa fase da graça, a fase da vida sem esforço, a fase da vida fácil. Todos nós passamos por essa fase quando nós nascemos. Quando você nasce, por mais que a criança de nem está chorando, né? Não sei se como que está o Renato e a Fabi, né? E está numa fase que neném nasce agora. Eu só quero amamentar, só quero cuidar, para trocar fralda, aquela coisa toda. E o neném está ali de boa, né? Dormindo com os pais, tal. Faz nascimento, primeiros dias da escola. Tudo é fácil, por mais que a gente não queira. Tudo é fácil. Você é carregado pelos pais para ir para a escola. Você é puxado na mão pelos pais. Mesmo assim, você não compra material escolar, você não paga mensalidade, você não compra nada, você é levado. Primeira fase. Primeiros dias com os amigos. Tudo é fácil. Amigo que paga pizza, Coca-Cola, amigo que dá presente, amigo que faz massagem, amigo que fala bem de vocês. Tudo é fácil naquele momento da primeira fase. Primeiro namoro, nossa, meu Deus do céu. Beijo, beijinho, beijinho, não sei o quê, eu sou minha linda, meu papagaio, meu tartaruga, meu chuchu, toda aquela palavrão que a gente sabe que vocês falam para aí. Você é minha vida, eu não posso viver sem ti. Aquele juramento falso, hipócrita aí, igualzinho aquele juramento, aquelas palavras que a gente fala no dia do defunto, né? No dia do velório. Tanta hipocrisia que acontece no dia do velório, né? Enquanto a pessoa está em vida, ninguém fala bem dela. Não morre. Morre aí, não. Lá no cemitério, lá
no caixão aí, você vai escutar um monte de coisa que você nunca ouviu na sua vida. Um monte de elogios que você nunca ouviu na sua vida. Mas você não está nem ouvindo, você não está nem vendo ninguém. A pessoa fala, meu lindo, uma pessoa perfeita, nunca fez mal para ninguém. Ah, meu Deus do céu, o ser humano é muito complicado. É fase de namoro, é a mesma coisa, a gente promete. Promete. Ó, vou te levar para a Europa, vou comprar uma casa para você, vou comprar um carro para você, vou te dar tudo que é de bom e de melhor. O pior de tudo é que a outra parte vai acreditando. Ou não acredita? Você acreditou, por isso que está aí. Você confiou, por isso que está aí. A primeira fase. A gente fala um monte de coisa. Promete um monte de coisas. Que a gente nunca vai cumprir. Ou melhor, que a gente, quando vai chegar na segunda fase, ou terceira fase, a gente esquece. Esquece. Primeiro dia do casamento, lua de mel. Primeiro dia com o colega do trabalho, maravilha. Primeira fase. O seu primeiro dia, na sua conversão, foi falado sobre isso? Primeiro dia, o primeiro dias como membro da igreja. Maravilha, está chegando agora. Igreja perfeita, tudo perfeito. O pastor é perfeito. Nossa, a banheira é perfeita, o cantinho é perfeito. Até onde que não tem onde colocar a perfeição. Primeira fase, estou conhecendo a igreja. Puxa, que maravilha. Primeiro membro da igreja, depois do batismo e o do ministério. É a fase, ou essa fase, está dentro do ministério também. Quando muda de casa, mesma coisa. Quando você muda de cidade, é a mesma coisa. Quando você muda da igreja, onde você for, fala, nossa, aqui estou tendo o que não tinha na Batista Pneu Vicente Carvalho. Não, aqui tem o que, gente maravilhosa aqui. Nossa, aqui é o céu cai, aqui na terra, aqui todo mundo aqui é santo. Primeira fase. Pessoas vindas de outros ministérios. Tudo fácil e gratuito. Foi a mesma fase que o povo de Israel, ao sair do Egito, enfrentaram. Em Êxodo capítulo 16, verso 4. O povo de Israel viviam lá no deserto sim, mas comia o quê? Maná. Você vai comprar maná? Não, é gratuito. Precisava fabricar maná com pão? Não. Tudo era pronto. Tudo era servido à mesa. Vida fácil. Mesmo lá no deserto. Tudo era gratuito. A qualquer momento maná descia. Eles se aproveitavam disso. Vida fácil. Quando Deus os levou para o deserto, apesar de ter sido um lugar árido, difícil, mas tinha comida, bebidas, tinha roupa, saúde, sem precisar semear nada, nem trabalhar para nada. Foi nessa fase em que o povo de Israel não precisava trabalhar, fazer qualquer esforço para viver. Quando você não precisa fazer nem esforço, tudo vem gratuitamente, aí vem, ou vai alguns conselhos, e quando tiver tudo nessa fase. Primeiro conselho, sempre é muito bom se conscientizar que essa fase não é para sempre. Cai na real. Seja ciente que essa fase não vai ser para sempre. Aqueles que são sábios ou inteligentes, quando está na fase de bonança, começa a ganhar melhor, começa a economizar. Começa a economizar, começa a guardar alguma coisa. Estou na boa fase, mas eu não vou gastar tudo. Eu começo a economizar alguma coisa. Porque essa fase não vai continuar do jeito que está. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais. Mas graças a Deus que eu vou economizar. Segundo conselho, não cai na armadilha da zona de conforto. Não, estou ganhando muito bem, a minha vida está confortável, eu não vou fazer mais nada. Por favor, irmão, pode ligar isso, por favor, obrigado.
Terceiro conselho, como acabei de falar, economize. Faça verdadeiras amizades. Seja seletivo. Debaixo do céu, as fases não são eternas. Essa primeira fase também vai passar. Porque virá outro momento na sua vida que você precisa estar preparado para esse momento que você não espera ou que você não estava preparado e você vai ter que acordar para esse momento. Se não acordar, a surpresa vai causar um impacto muito feio na sua vida, né? Porque virá outra fase, né? Ou no capítulo 5 de Josué, no versículo 10 até versículo 12, não vou ler por causa do tempo, mas quando o povo de Israel estava no deserto, e eles não tinham mais maná para comer, Deus não mandava mais maná para eles. Sabe o que eles faziam? Deus falou para eles que vocês têm que trabalhar agora. Capítulo 5, versículo 10. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, não vou falar que iam ler, mas acabei lendo, na planície da volta da cidade de Jericó, e ali comemoravam a Páscoa na noite do dia de 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comemoraram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra. Tinha que trabalhar para ter agora. Há um período que a maná vinha de graça. Há um período que na sua vida vem tudo de graça. E você não se acomoda, você fica iludido. Não, puxa vida, agora eu ganhei o céu. A minha vida daqui para frente vai ser assim. Sim, aproveita esse momento. Mas vai chegar algum momento que não tem mais. Aí começa a reclamar. Não é para reclamar. Eu já passou da primeira fase. Começa a murmurar, tem que trabalhar agora. Tem que lavar a louça agora. Agora tem que trabalhar. Porque você passou na primeira fase, agora a segunda fase tem que ralar. Tem que sofrer um pouco, tem que suar. Tem que parar de ser preguiçoso. Coloca a mão na massa, acabou a primeira fase. O Senhor parou de suprir maná gratuita na nossa vida, para começar a trabalhar. Há um tempo na nossa vida, onde você não precisa fazer nada, Deus vai mandando maná de todos os lados. Haverá momento em que você precisa trabalhar para comer, né? Isso acontece conosco, faz com a gente. E às vezes a gente fica dando um testemunho aqui, puxa vida, esse mês eu fiquei surpreso, a gente não esperava. Deus mandou um peixão, Deus mandou comida para a gente, Deus mandou, não precisa nem pregar em uma igreja, me lembro até agora, foi visitar um pastor amigo nosso, chega lá, tinha uma marmita desse tamanho. Eu falei, poxa, não pedi marmita. É que não, Deus está colocando no nosso coração para dar para vocês. Chegamos em casa, quase com 2, 3 marmitas, comidas. E a gente falou, puxa vida, que milagre que isso aqui é, tempo da graça. Mas depois passou essa fase, no outro dia tem que cozinhar ovo. Tem que tirar no bolso para ir comprar um frango assado. Tem que tirar do bolso para você comprar arroz e feijão. Tem que catar moedas. Tem que esperar uma oferta para você comprar, para comer. Aí você vai reclamar para Deus, não, Deus, puxa vida, cadê dinheiro? Aliás, cadê a comida de ontem? Cadê a marmita que o Senhor prometeu ontem? Não, aquela fase, acabou. A primeira fase acaba. E aí vem a segunda fase. Qual é a segunda fase? A vida do trabalho, a vida no trabalho. A primeira fase passa. A fase da graça. A segunda fase de trabalho. A segunda fase de que é? Então se liga. Mesmo texto que nós lemos, Isaías 37, verso 30b, diz: mas no ano seguinte vocês
poderão semear e colher. Agora é semear para colher. Se não semear, não vai colher. Às vezes a esposa fica esperando sentado, ou o marido, vice-versa, sentado, que a vida vai continuar sempre na segunda fase, lua de mel. Não, lua de mel já passou. A vida vai continuar sempre na lua de mel. Fica sentado, uma esposa servindo, colocando na boquinha, né? Abre a boca, neném, meu bebê, vai comer agora, né? Lógico, precisa honrar o marido, vai ter que honrar o marido, honrar a esposa, vice-versa, amém. Mas agora a primeira fase acabou. Agora tem que arregaçar as mangas, né? Tem que colocar a mão na massa. Agora é trabalho, é trabalho. Nessa fase, para ter algo, você precisa semear. Precisa fazer o quê? Você quer colher amanhã? Tem que semear. Você não pode semear algo que você nunca colheu. Melhor, não pode colher algo que você nunca semeou. Para você semear alguma coisa, você tem que... Melhor, para você colher alguma coisa, você tem que semear. Se não semear, tem. Nada mais virá de graça. Tudo o que você vai desejar precisa suar. Precisa suar. Senão, não terá nada. Comece a achar que ninguém mais te ama. Aquele que foi recebido numa primeira fase, na igreja, achava que tudo era perfeito aqui na igreja. Aquele novo convertido, aquele que é recém-chegado de outra igreja, aí continua a perceber o seguinte: nossa, agora nessa igreja também tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Aqui, nenhum membro da igreja fica de mão cruzada, de braço cruzado. Tem que trabalhar, tem que limpar, ou tem que fazer discipulado, participar de célula, discipulado, tem que vir para a oração, tem que ir para a célula, tem que ter um monte de coisa. Tem gold, tem mulheres, aqui tem que agitar, tem que agir. Porque a primeira fase já parou, já passou, agora é para ralar, é para trabalhar. Tem criança para cuidar lá atrás. Tem gente que não quer mais cuidar de criança. Tem gente que não quer mais trabalhar. Fica pensando o seguinte: não, eu estou esperando para que Deus possa continuar me abençoando. Abençoando em quê? Folgado? De braço cruzado? É só isso. Já passou a primeira fase. Agora é a segunda fase. A segunda fase de que é? De que é? Trabalhar. Se você não trabalhar, não vai ter resultados. Tanto quanto aqui dentro da igreja, como também lá fora. Você quer ter alguma coisa na sua casa? Tem que trabalhar. Você quer ver a nossa igreja crescer? Tem que trabalhar. Não adianta ficar sentado aqui dizendo que, não, o negócio está faltando aqui nessa igreja, um monte de coisa errada aqui. Trabalha você, vai melhorar. A sua ajuda vai melhorar alguma coisa aqui na igreja. Não adianta ficar sentado só apontando, né? Se pudesse, não sei o quê. Faça você. Faça. Porque a primeira fase já passou na sua vida. Não adianta apenas meter pau, jogar pedrada. Não, falta isso, a água. O banheiro, não sei o quê. A cantina não estava abrindo mais. Vai trabalhar na cantina, então. Trabalha você. Nós precisamos crescer. Daqui a pouco, a gente está falando com os líderes aqui, que vão ter batismo em dezembro agora. Quantos que a gente vai batizar? Você sabe? Mas para isso, tem que trabalhar, temos que ir lá. Se nós queremos batizar 80 pessoas em dezembro agora, é ralar. No mínimo, cada um de nós, se conseguir ganhar uma vida para Jesus, teremos mais de 80. Porém, nós ainda estamos sentados na primeira fase. Fase de primeiro amor. A gente está procurando esse primeiro amor debaixo das cadeiras aí, a gente nem acha. Então, a segunda fase qual é? E até mesmo de falar, dá preguiça. Nessa fase, parece que os amigos sumiram. Parece que os parentes sumiram. Não tem mais ninguém. Não aconteceu nada, na verdade, parece. E que não tinha entendido o propósito de Deus nessa fase. Naquela fase que você passou, era um momento, uma fase. Você não pode eternizar nenhuma fase, como também não pode ignorar
nenhuma fase. As fases mudam. Muda e muito. Agora quer ter algo, tem que ir lá, trabalhar. Sair da zona do conforto. Essa fase em que a criança não é mais criança. Novo convertido não é mais o novo convertido. O novo ministério não é mais. O novo casal não é mais o novo casado. O namoro não é mais o namoro. Lua de mel já passou. As abelhas não trazem mais mel. Aliás, não trazem mais mel. As abelhas agora estão picando. Esse é o trabalho. Nessa fase, o trabalho nos amadurece. O trabalho nos faz crescer. Quem não trabalha nessa fase, além de não ter nada, fica atrofiado, paralisado, reclamando da vida. E em terceiro lugar vem, aliás, em seguida vem a terceira fase. A terceira fase é: plantai, colhei, comei as uvas. A terceira fase qual é? Plantai, vamos lá, plantai, colhei, comer as uvas. Essa é a terceira fase. Essa é a terceira fase que a gente precisa avançar. Nossa vida. Se nós queremos ter alguma coisa ou ser alguma coisa, essa é a terceira fase que temos que enfrentar. Continue plantando. Continue plantando, colhendo para você comer. A sua vida é uma semente, a minha vida é uma semente. Aquele trabalho que você faz, mesmo que ninguém esteja te vendo, é uma semente que você está fazendo. É uma semente. Você traga a cesta básica, um quilo de alimento, é a semente que você está trazendo aqui. Você traz uma vida aqui, uma pessoa que é visitante, para visitar a igreja, Deus alcançando essa pessoa para ele, para a glória dele. É uma semente que você está trazendo. A Bíblia diz que é uma festa que se faz lá no céu quando um pecador se arrepende. Quando eu trago ou levo o evangelho para uma pessoa, é uma semente que hoje tem na minha vida. Até hoje fico muito admirado, fico muito assim impressionado quando me encontro com recém-convertidos, ou melhor, pessoas que se converteram com a gente. Semana passada aconteceu isso, e fui no mercado comprar, não sei se era bolacha para os netos, não sei o que era aí. Quando eu entrei, estava saindo para ir para a caixa para começar a pagar, de repente apareceu um rapaz, deu um grito no meu ouvido, falei, que pastor Jesus! Eu olhei para ele e falei, cara, mas onde que encontrei esse rapaz? Estava tentando assim imaginar de onde que encontrei com ele. Ele falou, você lembra de mim? Estou tentando, mas como é que é? Onde que é? Falei, lá no Maitá. Nossa, mais de 20 anos atrás. Olha, começou a gritar lá no mercado. Olha esse pastor, ele é o pastor, o dono das igrejas PNS. Cara, né? Ele que pastoreia todas as igrejas aqui, ele é famoso, ele tem poder. Meu Deus do céu, vontade de me enfiar debaixo do balcão, naquele lugar. Ele começou a falar, olha que esse pastor é uma bênção, esse pastor me alcançou, me salvou, esse pastor... Eu falei, cara, tu fumou alguma coisa? Vontade de perguntar, tu fumou alguma coisa? Calma. Eu falei, meu Deus do céu, que constrangimento, né, naquele momento. É que esse pastor que me ganhou para Jesus, esse pastor aqui... Falei, que aí, está tudo bem contigo? Perguntei, eu cortei a conversa. Falei, que está tudo bem contigo? Falei, que está tudo bem sim. Está na roça? Na rocha? Estou frequentando alguma igreja? Estou. Qual é o nome da igreja? Aí falou o nome da igreja. Falei, que ainda bem que o senhor não está desviado. Continua firme. Glória a Deus por isso. Então, são sementes que a gente planta sem querer. Ou querendo, né? Então, você está trabalhando, você está plantando. A sua vida aqui é uma plantação, uma semente que você está fazendo. Um abraço que você vai dar para uma pessoa aqui é uma semente que você lançou. Uma palavra que você vai liberar para uma pessoa é uma semente que você lançou. Uma oferta que você vai entregar, tira do bolso aqui, dá R$50 para um irmão, para uma irmã, e aqui que está precisando, é uma semente que está lançando. Estava conversando aqui com meu filho Michel sobre as ofertas, né? E oferta que precisa dar para as pessoas que vêm aqui na igreja aqui. Falei que a gente é um prazer dar oferta.
Aí o prazer que a igreja tem de dar oferta. Mas ela me perguntando quanto que é, tem que dar isso, que aquilo. Falei que não, filho. Importante você tirar a oferta de acordo com o local que a pessoa veio. Né? Se a pessoa veio um pouquinho distante, um prazer, tem que ser um prazer, não uma obrigação. Você semeia naquela pessoa. Alguns pastores, alguns irmãos que vêm aqui, você dá oferta para ele, não querem, insiste em não querer. Falei que não, eu preciso ser próspero, eu preciso colher, então receba, eu vou atrás, não, tem que colocar, abre a bolsa aqui, vou colocar, se você vai. Então eu fico insistindo, porque eu sei, aquela pessoa é uma boa semente. Eu vou plantar e vou colher, eu sei disso. Eu vou plantar naquela pessoa. Então não vou negar, não vou deixar de plantar. Aquilo é uma semente que estou fazendo. Aquela palavra, a palavra que você vai falar com uma pessoa, é semente, está semeando. As ações que você faz na igreja, no reino de Deus, sem ter noção, mas você está semeando. Está semeando no reino. E em algum momento na sua vida, você vai ter surpresa. De quê? Colheita. Colheita. Você vai se perguntar, mas o que eu fiz para ganhar isso aí? Você esqueceu. Um tempo atrás você plantou uma semente, você apagou. Não lembra mais. Mas Deus nunca se esquece. Deus nunca se esquece a semente que está semeando. E nos processos de semeadura, muitas vezes, você entra em tentação, em dúvida. É difícil todo o processo de plantio, de semear. É crucial, é difícil, é duro. Às vezes pergunta, mas o que eu tenho? O que vai sobrar na minha vida? Estou cansado. Estou com sono aqui. Mas eu preciso semear. Porque aquele que anda semeando, chorando, vai colher com alegria. O dia da colheita vai ser alegria na sua vida. Na nossa vida. Existem pessoas, infelizmente, existem pessoas que são paralisadas na primeira fase. Infelizmente. Existem pessoas esperando que essa fase que passou, que continua sentado nessa fase de primeiro amor. E não vem se fazendo de vítima, de coitado, dizendo que o meu ciclo acabou, aquilo aqui é para ir para outro lugar, nada acabou, está muito mal acostumada com a primeira fase. Depois tem outras pessoas paralisadas na vida, na segunda fase de trabalho. Está muito cansada, está trabalhando para caramba, trabalha muito. Largou o ministério, largou tudo, largou a oração, leitura da palavra, se queixando de cansaço, porque não reconhece ou não é reconhecida nessa segunda fase. Infelizmente tem pessoas também querendo uma grande colheita, que nunca plantaram, querer colher o quê? A gente é evangélico, mas vivemos pela fé, mas não somos invasores de SMT, não sei como que chama essa turma aí. Você não vai invadir a casa dos outros pela fé. Todo lugar que pisar, aí a planta do meu pé, eu vou tomar. Vai querer pisar na casa do vizinho, vai tomar? Vai levar um tiro. Então, tem que plantar para colher. Quer colher? Planta. Nada vem fácil. Nada vem fácil. Quer colher? Seja a semente que vai brotar. Se você não tem semeado, não tenha inveja da semente, ou melhor, da colheita do seu vizinho. Se você não tem costume de semear, não tem inveja da minha colheita. Fala para você, irmão, se você não semeia, não tenha inveja da minha colheita. Porque a minha colheita, muitas vezes, eu faço um sigilo, um secreto. Eu não falo para vocês. Eu faço a minha semear, aliás, o meu momento de semear, no secreto. Mas a colheita é comemorada em público. Aí que causa estranheza.
Eu vou semeando sem chamar atenção. Mas a colheita chama atenção. Entendeu a diferença? A colheita chama atenção. A semente não. A semente é um sigilo, sozinho, solitário. Não fala para ninguém. Não chama a atenção de ninguém. Mas quando a colheita vier, até a vizinhança aparece. Até os parentes aparecem. Parentes que eram mortos aparecem. Até aqueles que eram inimigos aparecem. Por causa de quê? Por causa da sua colheita. Então, semeia. Não fique parado em nenhuma fase. Entenda o processo. Qual é a fase que você se encontra? A primeira fase? A segunda fase? Ou está na terceira fase? Não quer mais fazer nada. Vamos ficar em pé. Jesus diz em João 12, 42, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. O grão de trigo, para ser semeado, tem que morrer. Jesus lhe contou essa parábola, tentando exemplificar que eu sou o grão de trigo. Eu preciso morrer. Para servir de colheita, eu preciso morrer. Não adianta. Irmão, não tem uma fórmula mágica na vida espiritual. É simples, é assim. Ou você é ou você não é. Não tem esse barganhar. Você quer ter, renuncia. Você quer ser, morra. Você quer ter, renuncia. Você quer ser, morra. Morrer para a minha vontade. Morrer para o meu egoísmo. Eu abro mão da minha vida. Abro mão dos meus prestígios. É dolorido? Dói. Muito. Mas vai valer a pena. A minha celebração, quando a colheita virá, vai valer a pena. Não tem outra fórmula. Não fuja do processo de Deus. Não fica se escondendo atrás de desculpas do processo em que Deus está te colocando. O Evangelho não é uma coisa tão simples. O Evangelho não é para os mimimis da vida. O Evangelho não é para aqueles que querem somente ficar na primeira fase. Se você não passar na primeira fase, se você não passar muito tempo, ou ficar passando muito tempo na primeira fase, Deus vai te empurrar para a segunda fase. Mesmo contra a sua vontade. Para você não se acostumar com a madeira. Para você não se acostumar com o mingau. Deus vai te empurrar. Vai. Se vira. Vai. Nada sozinho. Para quê? É para o seu crescimento, para o meu crescimento. Todos nós temos essa particularidade. Onde que você vai empurrar um deserto e sem ninguém. Sozinho. O que Deus quer comigo? Não vai te dar satisfação. Eu só te empurro no deserto e deixa você sozinho aí. Vai colocar enfermidade em nós, na família, vai. Vai colocar crise financeira, coloca. Os inimigos, aliás, os amigos vão nos abandonar? Vão nos abandonar. Não vamos ter dinheiro para pagar nossas contas? Não vai. Deus te colocar no deserto. Cadê amigos? Todo mundo sumiu. Pelo contrário, você vira alvo de calúnias e de humilhações. Para melhorar ainda. Você começa a acreditar, mas Deus disse, não, isso não é comigo. Você está no processo. Tem que passar para a segunda fase. Você está muito acomodado nessa fase
primeiro amor. Você está muito acomodado. Fica chorando o tempo todo, mamadeira, mingau. Ei! Se você não for por obediência, Deus vai te empurrar pela segunda fase, de trabalhar, de ralar. Consequentemente, Deus vai te empurrar para a terceira fase. É a graça de Deus que nos mantém em pé nesse processo. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos para a gente orar. Qual é a fase que você se encontra? Você já conseguiu identificar a sua fase ou ainda não? Quer ajuda? A gente vive de processo em processo. Ninguém para no processo. E como é que a gente consegue superar tudo? É como o apóstolo Paulo diz para a igreja, a segunda carta aos Coríntios.